pessoal. Incêndio, 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 incêndio. No Talatona. Que pena. Ah! Luanda, Luanda. Epa, pessoal, dia de hoje não correu bem. Dia de hoje não correu bem, pessoal. Ai, que pena. A senhora Rosa, uma senhora chamada Rosa, aí no bairro Talatona. Ai, isso está querendo me mandar mesmo eu comer ranho de porco com arroz doce. Que pena. Aí no Talatona aconteceu hoje um incêndio muito grande. Um prédio de 3 andares pegou fogo. O fogo começou embaixo, pessoal. Que pena. Pessoal, ainda por favor, rapidamente, subscrevam ainda neste canal, subscrevam. Subscreveste, né? Muito obrigado. Pessoal, no Talatona houve hoje um incêndio muito grande. Muito grande. Um prédio de 3 andares pegou fogo. Fogo iniciou embaixo, no primeiro andar. Começou a subir. Aí em cima, no terceiro andar, aí... esteve aí uma senhora chamada Rosa. Meu Deus, quem vai mais? A senhora Rosa lá em cima estava a chorar. Aí embaixo, cheio de pessoas. Muitas pessoas. O que esse fogo saiu aonde? A senhora lá em cima, no terceiro andar, senhora Rosa, estava a chorar, minha filha, porque ela tinha um bebê nas mãos, uma menina. Ela é casada há 5 anos. Há 5 anos ela ainda não consegue dar filho. Deus lhe ajudou. Neste momento tem uma filha de 3 meses. Aí no prédio aconteceu grande incêndio. O fogo iniciou embaixo. Ela está lá em cima. Vai ser como, pessoal? Os bombeiros vieram. Boa de gente vieram. Não sei como falar. Essa história. Quem podia vos contar isso? É o Alidino Mbaculo. Porque ele estava mesmo na linha de frente. Alidino Mbaculo, ele até que nos chamou e veio. Aqui está mal. Se ele tivesse aqui, ia contar melhor essa história. Boa de gente. Os bombeiros vieram. Poça. Esse mundo. Ai, sou Deus. A senhora Rosa, olha choro. A senhora está a chorar. Quem vai ajudar? Minha neném. Eu posso morrer hoje, mas minha neném não. Meu Deus, não permita. Ai, minha neném não pode morrer. Minha filha que eu recebi com muito sofrimento. Meu Deus, toda a gente, que pena. Essa senhora eu lhe conheço. Sim, eu lhe conheço. Ele compra sempre descartável nessa cantina aqui. Sim, essa senhora é boa pessoa, mas isso está acontecendo. Isso me está mal, neném dele. Ele, há 5 anos, sim.
Olha a fofoca também, onde que acontece problema também. Os fofoqueiros com as fofoqueiras também não faltam. Olha a fofoca aí embaixo. Bué de gente. Deus que vai ajudar essa senhora. Quem, filha, neném de... Bombeiros vieram lá. Nenhum bombeiro conseguia entrar dentro do prédio. Porque fogo. Nós lá no Luís chamamos lá com a tia lá. Lá com a tia. Fogo de verdade. Os bombeiros chegaram lá, toda a gente, bombeiro, como assim bombeiros? Chegaram, não estão conseguindo, olha a senhora lá em cima, tá chorando, minha neném, Deus, quem vai ajudar minha neném? Eu posso morrer hoje, mas minha neném não. Toda a gente, que pena, que... Outras mulheres que tiveram lá, começaram a chorar, Deus não permita, essa senhora, cuidado. Bué de gente. Bombeiros estavam lá, não estavam saber como fazer, porque aí era ainda, para salvar ainda aquele neném. Ideia saiu lá. Mamãe, um senhor foi lá à frente. Mamãe, mãe, atira neném. Atira a tua neném, nós vamos agarrar, vamos receber a tua neném. Depois, vamos procurar também solução para ti. É uma boa ideia, uma boa ideia. Nós todos chegáramos lá. Mamãe, assim eu que estou a falar, mamãe. Atira neném, eu vou receber. Você não, você velho, não vai conseguir. Olha só aquela senhora. Eu não vou atirar meu neném. Não vou atirar minha filha. Não, minha neném. Vocês não sabem. Ninguém vai conseguir agarrar minha neném. Minha neném vai cair no chão. Vai morrer, eu não quero. Mas, senhora, você quer o quê? Atira a neném, nós vamos receber bem, vamos receber a neném. Depois, os bombeiros estão aqui, vão procurar qual maneira para te salvar também. A senhora não estava a concordar. Para ela, se ela tirasse a neném, ninguém vai conseguir agarrar. A neném talvez vai cair no chão. A neném dela vai morrer. É isso que a senhora já falava, ela pensava isso já. Porque falou que aqui ninguém vai conseguir, porque já a distância já era muito grande. Muito grande. Agora a senhora tinha medo. Agora um bombeiro foi lá em frente. Agora, senhora, mas assim, você não quer atirar neném? Você quer o quê? A tua ideia é o quê? Você quer morrer junto com a tua neném aí ou como? A senhora falou, então eu vou atirar, mas eu quero ainda, então procura ainda um guarda-rede mesmo, que sabe mesmo agarrar, que está já acostumado a agarrar as bolas lá mesmo no campo. Procura um guarda-rede, ele vai conseguir agarrar minha neném, atirar só minha neném, assim vocês não vão conseguir. Todas as outras pessoas, mas essa mamãe também, isso é ilusão. Aqui vamos procurar guarda-rede. Como é que fica com o tempo também? Outras pessoas também, é verdade, ela tem razão. Ela tem razão. Ela pode atirar a neném se a pessoa que vai estar lá para agarrar, se não conseguir, neném vai estragar no chão. A senhora tem razão, outra não, ela não tem razão. Aqui já é problema, problema já está aqui. Ela pode só tentar atirar, nós estamos aqui, vamos só agarrar. Afinal, de lado aí, tinha umas pessoas aí que estavam saindo da reunião. Viram também a cena, como é que isso acontecia. Afinal, dentro daquela reunião também, tivesse aí também o antigo guarda-rede do Petro de Luanda. Quem é? É o Luís Lama. Toda a gente viram a cara do Luís Lama.
Lama, grande guarda-rede, vem aqui, vem salvar. Lama. Olha toda a gente. Aí também, só tivesse também bué de adeptos do Petro de Luanda. Nosso guarda-rede, Lama, olha. Canções, música, bué de gente estavam já a cantar já. Lama. Lama vem salvar, nós já contamos com a tua experiência, você mesmo é grande, pai grande. O Lama é o quê? Veja incêndio. É o que isso? Toda a gente também que saíram na reunião, vieram rápido. Demo a questão. Lama, por favor, Lama. Por favor, olha lá em cima, olha aquela senhora tá a chorar aí. Se tu Oliveira aí, com neném, ela vai morrer lá. Por favor, Lama. Problema que está aqui, Lama, é de agarrar ainda, porque a senhora tem que atirar neném. Isso que os bombeiros estão a pedir, para a senhora atirar neném. Agora, nós vamos agarrar neném, depois os bombeiros vão procurar solução da senhora. Mas a senhora não está querendo. Ela exigiu que nós procurasse um guarda-rede, um bom guarda-rede. Sorte que Deus Engananzambe ajudou. Que você tivesse também aqui dentro da reunião. Antes viesse assim, Lama, por favor, ajuda só. Vem aqui ajudar para agarrar neném. Toda a gente, nós todos estivemos aí. Ali de Nombaculo, muita gente. Epa, ficamos alegres. Alegre mesmo, epa. Como o Lama chegou, já a solução já chegou. Os bombeiros foram lá. Senhor, atira já neném. Não vou atirar. Atira já, você não exigiu o quê? O guarda-rede vir aqui? Você exigiu. Aqui já o Lama está aqui. Lama já está aqui, o antigo guarda-rede do Petro de Luanda. A senhora Rosa ouviu só assim, como ela também sabe também. Quem é o Lama? A senhora já pegou já neném bem, começou a arranjar o neném dele. Ficou já pronto. Lama já foi lá. Ficou tipo, guarda-rede tá querendo já agarrar penal, tá vendo? Toda a gente, Lama, afasta. Afastamos nós todos. Ficou só lá, Lama. Senhor, atira. Toda a gente, Lama. Neném já estava a vir. Toda a gente, outras pessoas, já nós todos, as mamães, pegaram suas mãos no coração. Lama. Quando o neném veio, chegou su Lama. Lama agarrou o neném, nós todos, Lama. Os adeptos do Petro que tiveram lá. Olha canções. Lama, muita. Lama pegou, agarrou sempre Nenancy. Aqueles aplausos, aquelas canções que estavam se cantar já lá. O Luiz Lama esqueceu embora que veio salvar neném. O pensamento, a ideia dele foi embora no campo. Não sei se campo aí, se 14 de novembro, se aonde. Esqueceu embora que ele veio salvar neném. A ideia dele só tipo mudou, tipo tá embora no campo, tipo agarrou penalti, como é muito já, tá vendo? Coisa há muito tempo já, essa alegria já não anda. Isso veio mais, essa alegria, estão a cantar para ele. Luiz Lama, pessoal, esqueceu que é neném que ele agarrou nas mãos. A ideia só ele tem a bola nas mãos, que ele agarrou a bola. Pessoal, vocês sabem que aí no campo, quando o guarda-rede agarra a bola, ele não pode demorar com a bola 5 minutos nas mãos. Ele tem que chutar. O Luiz Lama, pessoal, ele esqueceu que veio salvar neném. Com aquele barulho, os aplausos, canções. O Luiz Lama, ele falou, não, essa bola não pode demorar nas minhas mãos.
Eu tenho que dar alegria no povo. Tenho que chutar a bola. Porque esqueceu que é a Nenê que ele veio salvar. A ideia só é a bola. Levantou o Nenê. Chuta o Nenê. Pum! Nós todos pegamos cabeça. Cabeça da Nenê saiu no lugar. Veja a força da perna do Luiz Lamar. Chutou mesmo a Nenê com muita força. Vocês sabem, nunca mais aquela alegria. Lamar não está mais nos campos de bola. A cabeça da Nenê saiu no lugar. A mãe que estava em cima ainda, os bombeiros estavam querendo procurar mais solução depois. A mamãe viu a cabeça da Nenê na forma que isso saiu no lugar. A mamãe desmaiou.